Galera, beleza? Como é que vocês estão? Professor Alex aqui de Geografia e vamos hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar, galera, as mudanças climáticas e os impactos ambientais, né? Vamos entender ali o que a gente está chamando de mudanças climáticas, vamos entender como que isso impacta, né, tanto o ambiente como a relação do indivíduo, né, a relação do ser humano. Vamos lá. Bom, galera, é importante a gente fazer um panorama geral, né? Primeiro entender que esse processo de intensificação do consumo, né, do consumismo, acaba levando o ser humano a comprar produtos ou até mesmo consumir de forma geral sem necessidade, né? E por que isso? Porque a gente vive dentro daquela lógica capitalista, daquela lógica em que é preciso vender, é preciso fazer o dinheiro circular. E isso acaba fazendo com que o ser humano consuma sem a devida necessidade que ela tem. Ou muitas vezes, né, vai acontecer o quê? Pela atratividade da indústria do marketing, né, da indústria da propaganda e publicidade, eles vão te convencer, ainda que de maneira inconsciente, de que você precisa daquele produto, do qual você não tem a necessidade ou você não tem naquele momento uma necessidade, né? Como por exemplo o celular. Os aparelhos hoje de celular, eles a cada semana surge com uma novidade. Porém, todos eles fazem o mesmo serviço, né? Que é o que? Acessar uma internet, o seu uso ideal ali, que é para a comunicação, né? Porém, um lança com uma câmera melhor, o outro lança com um teclado em cima, embaixo, que abre, que fecha. Enfim, galera, essa lógica, né, do qual a publicidade, a propaganda, o marketing lança para a sociedade é muito bem aceita, né? Então, isso vai favorecer e muito o próprio sistema capitalista e a própria ideia do consumismo, né, desenfreado e tudo mais. E aí, lógico, né, que isso vai impactar diretamente na exploração desenfreada dos recursos naturais do planeta, uma vez que todos nós teríamos que conviver harmonicamente. E claro, hoje, se a gente fala de um modelo de desenvolvimento, é necessário a gente entender que esse modelo que a gente tem, ele não é sustentável, né? A gente viu, a gente fez uma aula, tem uma aula aqui falando sobre desenvolvimento sustentável e a gente sabe que o conceito de desenvolvimento sustentável ele foi aplicado exatamente para associar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico e aí surge o desenvolvimento sustentável. Porém, a gente sabe que o modelo que a gente tem hoje, atual, econômico, ele não é de forma sustentável e muito pelo contrário, ele é totalmente insustentável. E será então que é possível se chegar a um denominador comum sobre o desenvolvimento sustentável? Lembrando que a gente vive hoje uma grande relação de poder, a gente vive numa guerra comercial, né? Sobretudo entre Estados Unidos e China. E aí essa ideia de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, emergentes, né? Ou seja, aqueles países que estão crescendo com a sua economia, logo estão cada vez mais produzindo mais, estão contribuindo com emissões de gases poluentes. E aí, como é que fica todo esse panorama, essa situação do qual a gente vive hoje, né? Certamente que não é um desenvolvimento sustentável, tá? Então fica aí como reflexão para a gente entender como que a gente consegue aliar o desenvolvimento econômico de um país com o processo de exploração dos recursos naturais, até mesmo com a ideia da preservação do meio ambiente. E aí, galera, eu tenho uma aula muito boa aqui falando sobre as conferências climáticas. Se você não assistiu, assista, tá? Bom, galera, o que seria então, né, essas mudanças climáticas que tanto a gente ouve falar e que tanto a gente ouve falar dos impactos que essas mudanças climáticas atingem a vida do ser humano? Primeiro, né, mudanças climáticas nada mais são do que alterações que ocorrem ali dentro da temperatura média do planeta Terra. A gente sabe que é preciso ter uma temperatura média para que o ser humano ele consiga sobreviver aqui na Terra, né? E aí pensa o seguinte, antigamente, muito dessas mudanças elas estavam sempre associadas às causas naturais, né? Como a quantidade de radiação solar que existia dentro da Terra e tudo mais. Porém, se hoje, no período atual, a gente fala de mudanças climáticas, isso está muito relacionado às atividades antrópicas, né? Atividades humanas como um todo. Então,
algumas pessoas, né, até acreditam que essas mudanças climáticas não existam, aquecimento global não existe e tudo mais. Agora, o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: será que de fato, né, as atividades humanas elas não são atividades que podem intensificar ou potencializar o que a gente está chamando aqui de mudanças climáticas, o que a gente vai chamar de aquecimento global? Né? Anteriormente, a gente não tinha as atividades interferindo na dinâmica natural do planeta. Agora a gente tem. Agora a gente tem as atividades. Agora a gente tem a exploração. A gente tem a emissão de gases poluentes. A gente tem uma série de fatores aí que vão ser essenciais, né, para potencializar, essenciais no sentido de contribuir, de contribuição, né, para alterar uma dinâmica que até então era natural. Né? Então tomem muito cuidado quando a gente estiver falando aí de mudanças climáticas, aquecimento global e tudo mais, se é ou não um processo natural. E como que as atividades humanas elas podem contribuir. Bom, galera, e aí a gente chega aqui no fenômeno do efeito estufa, né? Que na verdade é um fenômeno natural, ok? Isso é preciso ficar bem claro. Porém, com as atividades humanas, né? E aí, na verdade, a consequência dessas atividades humanas, que é a emissão de gases poluentes, a gente acaba intensificando esse processo de efeito estufa, né? Que é o que? A queimada de combustíveis fósseis, a queimada de florestas, a queimada de pastagens, de plantações e tudo mais. Né? Então, isso acaba potencializando o fenômeno que até então é natural, chamado de efeito estufa. Qual é a grande consequência do efeito estufa? Né? É a gente conseguir manter uma temperatura média dentro do planeta Terra. Ok? Isso é muito utilizado ali nas criações de plantas, né? E tudo mais. É quando cria aquela estufa exatamente para poder manter ali uma temperatura. E o nosso planeta Terra é como se fosse uma grande estufa, ok? E aí vejam bem, galera, o que está acontecendo agora? É que com essas atividades humanas, a gente está intensificando esse fenômeno e a gente está retendo muito mais calor do que deveria. Logo, né, a temperatura que até então seria ideal para a vida do ser humano, a vida de diversas espécies, ela está cada vez mais aumentando, se elevando, né? Tenho certeza se você aí pega um verão de 40 graus, você já fica completamente derretendo, querendo uma praia, querendo uma piscina. Imagina a gente viver numa normalidade em torno dessa temperatura elevada, né? Seria algo completamente insuportável de estar se vivendo, né, no dia a dia e tudo mais. E aí vejam bem, galera, qual é a grande consequência desse aumento de absorção de calor dentro do planeta Terra? É o que a gente chama de aquecimento do planeta Terra, né? Ou aquecimento global. E aí eu tenho certeza que você já ouviu falar de aquecimento global, né? Ou seja, é o aumento da temperatura média do planeta. E aí aquilo, alguns acreditam que o planeta já foi muito mais quente do que é hoje ou do que ele será daqui a alguns anos, né? Mas aí não levam em consideração que hoje a gente tem as atividades humanas e naquela época a gente não tinha, ok? Agora, alguns assim, né, levam em consideração as atividades humanas como potencializadora para se chegar a essa conclusão de um aumento de temperatura no planeta Terra. E aí, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 100 anos, e aí olha que coisa interessante, tá? Nos últimos 100 anos, ou seja, tudo que a gente sofre hoje aí de consequência iniciou lá na primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, ok? Emissão de gases poluentes e hoje a gente sofre o efeito disso. Então, nos últimos 100 anos, a gente teve aí uma elevação na temperatura de 0,5 graus. Tá? Isso já é algo considerável no nosso dia a dia. E ainda estima-se que entre os anos de 2025 e 2050, a gente tem aí um aumento ainda maior, chegando de 2,5 a 5 graus Celsius, né? E aí, galera, é uma coisa absurda, né? Se a gente for pensar, é impossível a gente viver numa normalidade, numa temperatura tão elevada como essa. E aí é até interessante a gente pensar no próprio modelo, né, de desenvolvimento nosso. Se a gente tem um calor no nosso cotidiano, a gente vai utilizar cada vez mais recursos para
a gente se sentir minimamente confortável, que seria a utilização de ar-condicionado. Utilizando o ar-condicionado, a gente vai ter um consumo maior de energia elétrica. Tendo um consumo maior de energia elétrica, a gente vai demandar cada vez mais das nossas usinas de geração de energia, que seria basicamente, né, no Brasil, as usinas hidrelétricas, e a gente tem também as usinas termoelétricas, e isso vai impactar diretamente ali nas altas contas de luz. Então, percebam que é uma cadeia que está completamente integrada, né? E aí, lembrando que a gente não tem uma política de energias renováveis, do qual seria muito interessante para estar suprindo toda essa demanda energética que a gente teria com o aumento no consumo de refrigeradores e tudo mais, ok? Agora, quais são as medidas para se evitar esse efeito estufa, né? Seriam ali aquelas conferências climáticas, né? O Protocolo de Montreal, o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, a Rio+20, né? Seria algo que pudesse debater estratégias de minimizar esses efeitos dos gases poluentes, reduzir as emissões de gases poluentes, né? E aí teria que ser debatido algo com seriedade e não simplesmente fazer política, né? Fazer relações diplomáticas dentro dessas reuniões. Todos os países eles precisariam estar de acordo para que a gente sentisse um efeito significativo dessa redução de gases poluentes na atmosfera. Bom, galera, e aí a gente chega no aquecimento global, né? Novamente, como uma consequência ali do processo do efeito estufa, na verdade, do processo de intensificação de emissão de gases poluentes, logicamente, do efeito estufa, e como consequência, a gente tem um aumento de temperatura média do planeta, do globo. E aí, olha que coisa interessante, no período de 1970 a 2004, né, em decorrência aí das atividades humanas, a gente tem um aumento de 70% desses gases sendo lançado para a atmosfera. Isso porque, galera, se a gente for pegar aí a década de 70 até a década de 2000, a gente vai ver aí os países cada vez mais utilizando, né, modelo rodoviário, utilizando as suas indústrias, ou seja, é o momento em que a gente tem um crescimento urbano muito grande, ok? Então, isso vai favorecer o aumento nas taxas de emissão de gases poluentes, que é o chamado GE, gases de efeito estufa. Bacana? E qual é a consequência do aquecimento global? A gente pode falar de mudanças na composição aí da fauna e da flora, a gente pode falar de derretimento das massas de gelo que estão nas regiões polares, que também tem uma consequência que é o aumento do nível do mar. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer que as cidades litorâneas elas podem desaparecer se ocorrer o aumento do nível do mar. E isso vai ter um outro processo, que vai o quê? As pessoas que vivem ao longo dessas cidades litorâneas, elas vão ter que migrar de uma região para outra. Né? Outro processo que a gente pode ter aí como consequência do aquecimento global é o aumento de casos de desastres naturais, como as próprias inundações, as tempestades, os furacões, os ciclones. A gente pode ter extinções de inúmeras espécies, né? A gente pode ter aí regiões sendo desertificadas de forma natural, ou seja, criar ambientes de desertos, o que pode estar relacionado diretamente às áreas de seca, porque o aquecimento global, ao mesmo tempo que ele provoca uma inundação em uma região, ele também vai provocar seca em outra região, né? E aí tem que levar em característica as dimensões físicas ali daquela região para a gente saber se vai ter seca ou se vai ter, na verdade, analisar estatisticamente, fazer projeções para isso, ok? E aí, as mudanças climáticas, além do mais, elas podem afetar também a produção de alimento, né? Uma vez que essa região ela pode só ser atingida com uma grande chuva, ou com uma grande seca, ou pode ser inundada, ou pode ter um grande ciclone e tudo mais, né? Então, as consequências do aquecimento global impactam diretamente não só o meio ambiente físico, natural ali, mas como também a própria sociedade, a própria vida do ser humano, se relacionando com a natureza, logicamente. Outro impacto que a gente vai ter aqui é o chamado buraco na camada de ozônio, que na verdade não é buraco, tá, galera? Vamos lá. Na verdade, o que a gente está chamando de buraco, a gente está falando ali de uma fina camada, é uma dissolução da camada de ozônio. Lembrando que
Essa camada de ozônio ela está localizada ali na estratosfera, que vai ficar entre 11 e 40 quilômetros de altura da superfície terrestre, e ela funciona como um grande protetor solar da Terra, ok? Por que um protetor solar da Terra? A gente tem aí uma grande fonte de energia, a maior e a principal, que é o Sol. O Sol emite os seus raios solares, os seus raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas, eles seguem em direção à superfície terrestre. Sendo que nesse caminho, ele vai encontrar ali uma camada de ozônio que está exatamente na estratosfera e vai sofrer um processo de filtragem. Então, ele vai entrar com muito menos intensidade dentro da superfície da Terra, dentro do planeta. Bacana? Agora, uma vez que a gente tem aí um buraco na camada de ozônio, e aí como que esse buraco ele é formado? Né? Na verdade, a gente começa a ter aí emissões de gases poluentes, seja ali de atividades industriais, seja de emissão de carro, né? Do transporte como um todo, seja de aerosóis, e aí esses reagentes, né? E aí que gases são esses? Monóxido de carbono, dióxido, CFZ, eles acabam entrando em uma reação química com o ozônio que está na estratosfera e acaba diminuindo essa, que até então que era uma espessa camada, ela fica bem menor, né, em questões de espessura. E aí essa ideia de proteção acaba sendo muito menor, acaba sendo diminuída. Beleza? E aí o que vai acontecer? Os raios ultravioletas eles vão entrar com muito mais intensidade no planeta Terra. E aí o que isso pode, qual é a consequência, né, desse buraco na camada de ozônio? Além, logicamente, né, de contribuir para o processo de efeito estufa, para o processo de aquecimento global, isso vai prejudicar diretamente a vida na Terra, seja causando até doenças de pele, como câncer de pele, ou até mesmo como a própria vida das plantas, né? Da vegetação. Será que a vegetação ela vai suportar toda essa radiação solar? Certamente que ela cria mecanismo para poder desenvolver, para absorver toda essa radiação solar. Mas o calor em excesso pode sim prejudicar o desenvolvimento, prejudicar o sistema natural ali da planta, que seria a clorofila, né? E tudo mais. E aí, se vocês observarem essa imagem, está exatamente mostrando, né, essas oscilações do gás do ozônio, dessa camada de ozônio, e vocês podem notar que a gente tem cada vez mais um aumento, né, desse buraco que está exatamente ali em cima da Antártida. Bom, outro ponto, galera, de impacto ambiental é a escassez de água doce, né? E agora vamos desmistificar uma coisa aqui. A água no mundo vai acabar? Sim ou não? Não. A água do mundo não vai acabar, galera. Até porque a gente vive aqui num ciclo fechado, né? A água, ela tem o seu ciclo, ela se transforma, ela sai do líquido, vai para o gasoso, vai para o denso, né? Forma nuvens e aí vira líquido de novo. Então existe um ciclo da água, um ciclo hidrológico do qual a água vai caminhar. Bom, o que vai acabar então? Vai acabar o acesso à água potável, o acesso à água doce. E como que isso vai acabar? Em decorrência das atividades humanas, ok? Bom, 2,5% de água doce que a gente tem na Terra, ela está distribuída aí entre reservatórios subterrâneos, né, lençóis freáticos, geleiras, rios, bacias hidrográficas, né, como um todo, lagos e tudo mais. Tá? Agora observa essa taxa, galera. 2,5% é uma taxa muito pouco de água doce que a gente tem no planeta. Tá? E aí, como eu estava mencionando, o ser humano ele é responsável por estar diminuindo o acesso à água potável que a gente tem hoje. E aí, qual é o setor que mais consome água doce hoje na Terra? É o setor da agropecuária, através ali das suas irrigações. Legal? Bom, agora, lembrando, né, a água ela também é um bem comum a todos os seres humanos. Ela é um recurso muito importante e que também é tema e que também é motivo para se gerar conflitos, para se gerar guerras, né? É o que a gente vai chamar aí de conflitos hidropolíticos.
Então, nós vamos ter aqui a transposição do Rio São Francisco, ou seja, a ideia é que esse rio ele leve água para a região do sertão nordestino. É um grande projeto, um projeto de infraestrutura, sendo que acaba gerando um certo conflito, porque será que essa grande infraestrutura, esse grande projeto terá a sua efetividade? Que é levar água para o sertão nordestino, para a população do sertão, né? E aí isso vai envolver aí alguns casos de corrupção, vai passar pela mão de diferentes presidentes da República do Brasil, e isso foi, na verdade, gerando certos conflitos ao longo do tempo. Depois a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro em relação ao Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul ele tem a sua nascente em São Paulo e ele deságua no Rio de Janeiro. Então ele vai percorrer grandes trechos aí, tanto do estado de São Paulo como no estado do Rio de Janeiro, e isso gera um conflito pelo seu uso da água. Né? Será que São Paulo está usando de maneira eficiente? Será que o Rio de Janeiro está usando de maneira eficiente? Então isso pode gerar aí um certo conflito. Outro ponto é entre Israel e Síria. Né? Vão entrar em conflito ali pelas nascentes do rio, que está lá nas colinas do Golã. Depois a gente tem aí Egito, Etiópia e Sudão lutando ali, né, entrando num conflito pela hidrelétrica no alto do rio Nilo. Ok? A gente pode mencionar Turquia, Síria e Iraque, disputando ali as nascentes do rio Tigres e Eufrates também, que está lá dentro da Turquia. Então eles acreditam que se a Turquia barrar essas nascentes, essa corrida da água, vai chegar muito menos águas na Síria e no Iraque. Então isso vai gerar uma situação bastante conflituosa. E aí eu tenho um mapa aqui, galera, que é muito interessante, que vai mostrar a disponibilidade hídrica em diversas regiões do planeta, né? Então, só para a gente entender, os países aí, as regiões que estão em azul mais claro, seria ali as regiões onde não tem uma falta de água. Já os países que estão ali num tom de um pouco mais escuro do que esse azul claro são as regiões em que tem uma ameaça de água. E aí, assim, consequentemente, até a gente chegar na coloração mais escura, onde apresenta uma grave escassez de água. Então, a gente destaca de cara, né, a região aqui da América do Sul, uma grande região da América do Sul, uma região da América do Norte, grande parte ali da Europa e do norte da Ásia, um pouquinho do sudeste da Ásia também, onde você não vai ter uma falta de água. E vale a gente mencionar aqui o continente africano, onde a gente vai ter aí uma grande escassez de água. Bom, outro impacto que a gente vai sentir é o processo de desertificação, né? Que na verdade também é um fenômeno que está relacionado diretamente ao processo de desmatamento e destruição do solo. E aí, galera, observa bem o que a gente estava falando aqui, ó. É um fenômeno natural que ele acaba sendo potencializado, né, relacionado com as atividades antrópicas, a começar pelo desmatamento e que vai impactar diretamente ali na destruição desse solo. E o que vai causar esse processo de desertificação, né? Exatamente esse desmatamento de áreas vulneráveis, quando a gente tem a retirada da cobertura vegetal, o solo ele vai ficar muito mais exposto e aí a gente vai ter uma perda da umidade. Outra atividade antrópica que vai contribuir é a pecuária extensiva, né? Ou também quando a gente faz o mau manuseio desse solo, voltado ali para a agricultura intensiva, e aí muitas vezes é até necessário fazer uma correção com a aplicação de cal, o processo de calagem, para tentar recuperar a fertilidade desse solo também. Tá? Outras atividades estão relacionadas à mineração, né? O extrativismo. Isso, além de causar uma grande transformação na paisagem, a gente também tem severos impactos diretamente naquele solo. E qual é a consequência desse processo de desertificação? Primeiro que é a extinção de toda a biodiversidade que a gente tem ali, né? A gente tem aí causas também de processos erosivos, a gente tem causas de salinização, que é você aumentar a concentração de sais minerais naquela região. Consequentemente, a gente vai ter aí um ambiente muito mais salino. Outro ponto é a produção de alimentos, né? A gente vai diminuir completamente a produção de alimentos, uma vez que a gente tenha perda da umidade, uma vez que a gente tenha um ambiente mais salino, uma vez que a gente tenha aí processos erosivos também, ok? Outro ponto é o aumento da temperatura, né? Já que as precipitações elas têm um volume muito menor.
Outra situação é a intensificação de fluxos migratórios, uma vez que essa região, né, de desertificação, a gente não consegue mais produzir alimentos, a gente não tem mais terras agricultáveis, a população acaba precisando migrar para outra região, né, se deslocar para outra região para tentar sobreviver. Outros impactos que a gente pode mencionar aqui, né, em uma visão bem mais ampla, é a questão da fome, a questão do conflito pela posse da terra, e isso vai gerar uma categoria de imigração, uma categoria de refugiados, que são os refugiados ambientais, né? Ou seja, eles são obrigados a se deslocar de determinada região por motivos ambientais, como o processo de desertificação. Outro impacto que o ser humano vai sentir diretamente e que é produzido por ele mesmo são as chuvas ácidas, né? As chuvas ácidas elas nada mais são do que uma forma de precipitação da atmosfera, onde você vai encontrar um nível de acidez fora do normal, né? E isso vai impactar diretamente o indivíduo, as atividades do indivíduo, como os objetos que estão na superfície terrestre, beleza? Então vejam bem, galera, as chuvas ácidas elas são criadas, né, e são intensificadas, na verdade, pelo lançamento dos gases poluentes na atmosfera, que são aqueles gases de GE, os gases de efeito estufa, né? Então, uma vez que a gente tem aí o monóxido, o dióxido, o CFZ sendo lançado para a atmosfera, vão entrar numa reação química com a água, com a molécula de água, né, H2O, e vai tornar essa chuva muito mais ácida. Beleza? Então, tome muito cuidado que a gente não pode beber água da chuva exatamente por isso. E aí, qual é a grande consequência dessas chuvas ácidas diretamente aqui na vida do ser humano, né? Seria prejudicar as lavouras, né? Modificar os ecossistemas aquáticos, destruir a vegetação, né? Corroer diversos produtos que estão na superfície, como monumentos históricos, e até mesmo contaminar aquelas reservas de água potáveis, né? Além do fato de ser totalmente prejudicial para a saúde humana, né? Uma vez que a gente beba essa água que é bastante ácida. E aí, quais são as medidas que devem ser tomadas para reduzir esse fenômeno das chuvas ácidas, né? É exatamente o uso de fontes de energia limpa, né? Ou qualquer outro meio em que contribua para a redução dos gases de efeito estufa, como, por exemplo, a utilização de carros elétricos, a utilização de geração de energia solar, eólica e tudo mais. Outro fenômeno que a gente vai ter diretamente relacionado ao aquecimento global são as ilhas de calor, né? E aí é interessante, galera, porque a ilha de calor é um fenômeno em que ele vai ocorrer exatamente com a concentração de temperatura dentro de uma área urbana. Então, galera, presta atenção. Ilha de calor nada mais é do que um aumento de temperatura em uma área urbana, logicamente, se a gente for comparar com a zona rural. Agora, você pode estar com a dúvida, por que, professor, na área urbana e não na área rural? Muito simples, galera. O que a gente tem na área urbana? Processo de urbanização, né? A gente tem impermeabilização do solo, a gente tem uma coloração muito mais escura. Certamente que essa coloração mais escura, ela absorve muito mais calor. E aí vale lembrar que uma coisa também, galera. A gente vai ter aí uma retirada da cobertura vegetal, a gente não vai ter árvores, e aí a vegetação ela é fundamental para a gente manter um equilíbrio, né, nos grandes centros urbanos. E aí o que a gente chama aqui de ilha, porque é exatamente está concentrada ali dentro desse centro, né? Mas é comum também a gente chamar de clima urbano ou de microclima. E aí, se vocês observarem o gráfico, vocês vão perceber exatamente o que a gente está falando aqui, né? Observa a linha em vermelho, que é a linha de temperatura. Observa como a temperatura ela se eleva bastante nesse gráfico quando chega no centro urbano. E aí, quando vai chegando mais nas zonas rurais, ou nas regiões de parque, ou até zonas residenciais que possuem vegetação, a temperatura ela cai mais um pouco, né? Por que ela vai ser diminuída? Exatamente porque a vegetação ela vai ter esse papel de manter um equilíbrio térmico. E aí, quais são as principais medidas para evitar a formação dessas ilhas de calor dentro dos grandes centros urbanos, como, por exemplo, São Paulo, né? A gente não pode deixar de mencionar aqui um exemplo. Seria exatamente o plantio de árvores em grande quantidade espalhada pelas cidades
para manter esse equilíbrio. Seria até mesmo a criação de parques de preservação ou até mesmo criação de áreas verdes, ok? Outro ponto seria diminuir a poluição do ar, né? Diminuir essa emissão de gases poluentes, você ter um controle disso pelos veículos, né? Pelas frotas de veículos de transporte ou até mesmo pelas indústrias, de modo em que você não emita tanto gás para não intensificar o efeito estufa, consequentemente não intensificar essas ilhas de calor. Bom, outro fenômeno que a gente vai ter é o fenômeno da inversão térmica, que é um fenômeno também natural, galera, e que também é potencializado pelo ser humano, né? É muito comum também nas regiões dos centros urbanos mais industrializados, né? Como que ocorre esse processo de inversão térmica? Se vocês observarem aí na imagem, vocês vão ver que quando a gente tem o ar frio, e o ar frio a gente sabe que ele é um pouco mais denso, né? E ele tende a descer. Ele é impedido de circular por uma camada mais quente, do qual essa camada é menos densa. E aí a gente tem uma inversão dessas camadas, o que pode até provocar uma alteração na temperatura, tá? Outro agravante que a gente vai ter aí na inversão térmica é exatamente a ideia de que a camada do ar mais fria ela fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, como vocês podem observar aqui, né, nessa figura da inversão térmica. Uma vez que a gente tem esse ar frio concentrado próximo à superfície terrestre, a gente também não está deixando esse ar circular pela atmosfera. E aí, lembrando, né, a gente vai ter aí também diversos gases poluentes na superfície terrestre, do qual não vai circular, como circula ali na imagem do fluxo normal. Então, o ser humano ele vai respirar todos esses poluentes que estão disponíveis na atmosfera. E aí vale a gente mencionar aqui o seguinte, né? Esse fenômeno ele é intensificado durante o verão, né? E por que durante o verão? Porque nessa época do ano a gente acaba tendo uma perda da temperatura, uma perda de calor. E aí, consequentemente, ele fica mais próximo da superfície, né? Esse ar mais frio. E isso influencia diretamente a própria movimentação dele, ok? Outro ponto é que o índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuva, ele também é bem menor durante o período do inverno. E isso também é um dos motivos que vai dificultar a dispersão desses gases poluentes. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.